Já parou para pensar que algumas vezes o Senhor não menciona nomes de alguns mensageiros? Hoje aqui em 2 Samuel capítulo 18, nós vamos descobrir os segredos de Deus de não revelar alguns nomes, mas sim a mensagem. Tudo bem com vocês? Eu sou Eliana, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos direto pro vídeo? Tô aqui com a minha Bíblia e nós vamos conversar um pouquinho lá em 2 Samuel, no capítulo 18 e o versículo 19. Diz assim, Então disse Aimás, filho de Zadok, deixa-me correr e anunciarei o rei, que já o Senhor vingou a morte de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse, tu não serás hoje o portador das novas, porém, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita, vai, tu, e dize ao rei o que viste. E o cuxita se inclinou a Joabe e correu. Gente, essa mensagem ela carrega um peso imenso, imenso. E você é o portador da mensagem de hoje, né? A Bíblia diz que Joabe, ele é o comandante ali do exército de Davi. E aí Joabe, ele tem uma notícia para dar a Davi, né? Ele tem uma notícia triste, uma notícia complicada para entregar para o rei. E nós não estamos falando de qualquer notícia, de qualquer mensagem, nós estamos falando da morte do filho do rei, a morte de Absalão. O reino está em guerra, né? Os homens de Absalão, junto com os homens de Davi, estão em guerra. Só que Absalão morre nessa guerra. Absalão está numa luta constante contra o próprio pai, tá? Nós não vamos entrar nessa mensagem hoje, mas mais para frente eu posso, né, futuramente gravar um vídeo para explicar para vocês direitinho. Mas essa morte de Absalão, essa morte do filho do rei não foi uma morte bacana, não foi uma morte legal, foi uma morte muito pesada, uma morte muito triste. Absalão é inimigo de Davi, mas antes de ser inimigo de Davi, Absalão é filho de Davi. E é triste receber uma notícia da morte de um filho, gente, não é fácil. Embora Absalão esteja ali lutando contra o reino, lutando contra o próprio pai, para um pai, a morte de um filho sempre vai doer, sempre vai ser algo muito triste. E Joabe escolhe com cuidado esse mensageiro para levar essa palavra. Não é qualquer um que pode chegar lá e levar essa palavra. Mas a Bíblia diz que Aimás é aquele mensageiro que já tem costume de levar mensagem. Então, é esperado que quem leve essa mensagem seja alguém que já tem costume de levar. É esperado que quem leve a mensagem seja alguém cujo rei já conhece, né? Porque fica mais fácil do rei ali receber a mensagem, né? No ponto de vista humano, né? No ponto de vista físico. Por quê? É alguém que ele já conhece, não é verdade? É alguém que vai levar uma mensagem que ele já tem costume de levar qualquer tipo de mensagem. Ou seja, humanamente falando, é alguém que fala bem, é alguém que se expressa bem, é alguém que é mais ágil, é alguém que é mais rápido, é alguém que fala de uma forma cujo as pessoas ao redor entendem, é alguém que transmite uma mensagem de uma forma mais clara, de uma forma talvez mais bonita, de uma forma talvez mais fácil de ser entendido pelos que o recebem. E às vezes hoje é assim que funciona. A gente olha para o outro e a gente fala assim, não, fulano é melhor para levar essa mensagem. Fulano é melhor para falar de Jesus. Fulano fala melhor do Senhor, né? Fulano se expressa melhor na ministração, se expressa melhor na palavra. E às vezes não, tá? E não é isso. Hoje nós vemos aqui em 2 Samuel 18 que não é isso que o Senhor procura em mim e em você. O Senhor procura em mim e você não é agilidade, não é palavras bonitas. O Senhor não procura em mim e você uma boa fala, uma boa oratória, uma boa didática. Não é isso que o Senhor procura nos mensageiros dele. O Senhor procura nos mensageiros dele clareza e obediência. Hoje, nós estamos assim, buscando mensagem em pessoas. Nós procuramos o nome da pessoa, né? Hoje nós não olhamos para o outro e falamos assim, fulano está carregando uma mensagem. Não, a gente procura o nome.
A gente procura um nome, a gente busca nas redes sociais se essa pessoa está de acordo com a mensagem, a gente procura no boca a boca, né? A gente vai procurar no boca a boca, a gente vai procurar em fotos para ver se a pessoa está de acordo, né, com aquilo que ela está falando, com a mensagem que ela está carregando, que ela tá levando. E na verdade o Senhor não procura nada disso. A gente vê aqui que não há nome. Não há nome. O Senhor não fala assim para Joabe, manda Aimás, porque Aimás ele tem nome, né? Manda Aimás, porque Aimás ele já conhece. Não. Joabe ele escolhe um outro tipo de mensageiro e a Bíblia diz que Aimás ele vai atrás de Joabe e fala assim: deixa que eu levo a mensagem. Deixa que eu levo a mensagem. Em outras palavras, eu já estou acostumado. Eu vou chegar mais rápido. Eu vou conseguir falar direto com o rei sem impedimento algum. Aí Joabe fala assim: não. Não, querido, hoje não. Hoje não é você que vai levar a mensagem. Hoje não é você que será o mensageiro. Você pode ir se você quiser, mas você vá depois. A Bíblia diz que Aimás insiste em levar a mensagem. Mas Joabe diz: não, hoje você não vai levar a mensagem. Hoje eu escolhi outra pessoa para levar a mensagem. Uma mensagem difícil. Uma mensagem de morte. Mas não vai ser você. Infelizmente, hoje não vai ser você. Você pode até levar uma mensagem, mas não vai ser essa. E aí a Bíblia diz que Joabe fala que é um cuxita que vai levar. E eu procurei aqui na passagem o nome desse cuxita. Não tem, gente. Esse portador da mensagem não tem nome. Olha que coisa tremenda. Não tem nome. Não tem nome, não tem aparência, não tem uma voz que brada do alto e você fala: nossa, esse é filho de Deus mesmo, porque tem um vozeirão. Não tem voz. Talvez não tinha vestes, talvez não tinha aparência. Não foi mais rápido, porque quem chegou mais rápido lá diante do rei foi Aimás. A Bíblia diz que ele não chegou antes. Esse cuxita não chegou antes, muito pelo contrário. Aimás, que já tinha velocidade, chegou na frente. Mas não tinha mensagem. E aí a Bíblia diz que Aimás diz assim: olha, eu vou correndo na frente, eu chego mais rápido. Aí Joabe diz assim: pra quê? Pra que correr se você não tem mensagem pertinente? Vai correr pra quê? Se a mensagem não tá com você? Então hoje, eu não sei como você está. Eu não sei se você se sente menos, porque talvez no seu ministério, talvez na sua casa, talvez no seu local de trabalho, ninguém te vê como alguém grande. Ninguém te vê como uma voz. Ninguém te vê como uma personalidade forte. E você tá aí pensando: ai, mas eu não consigo. Eu não consigo. Deus me chamou para uma mensagem muito grande, qual eu não consigo carregar, não consigo levar, porque eu não tenho a velocidade que os ministradores têm. Existem pessoas que já estão na minha frente. Existem pessoas que já estão lá falando de Jesus, pregando. Existem pessoas que Deus já restaurou o casamento. Existem pessoas que Deus já mudou a história. Existem pessoas que estão lá no meu local de trabalho, conheceu Jesus antes e já teve a vida mudada. Ei, Deus não escolhe mensageiros pela velocidade. Você é o mensageiro de Cristo hoje e você precisa se posicionar quanto a isso. Você é o mensageiro do Senhor, você é o mensageiro que Deus escolheu para levar a mensagem. Você carrega uma grande mensagem, mas você precisa se posicionar. Você carrega uma grande mensagem, mas você precisa escolher hoje, não por velocidade, mas pelo peso da mensagem que Deus colocou sobre os seus ombros para você carregar. Se Deus colocou sobre a tua vida uma mensagem de paz, leve a paz. Leve palavra de paz. Se Deus colocou sobre a sua vida uma mensagem de restauração, pregue a mensagem de restauração, falando que Deus cura, Deus salva, Deus liberta e Deus transforma. Se Deus colocou sobre a sua vida uma mensagem de transformação de vida, então leve a mensagem de transformação de vida, não importa quem chegou na frente. Não importa quem está pregando bonito, quem está falando bonito, quem está falando com palavras lindas, quem tem oratória, quem tem teologia, quem tem isso, quem tem aquilo. Isso não é importante. Deus colocou uma mensagem no seu coração. Seja o mensageiro. Ah, mas eu cheguei depois. Não importa. Ah, porque lá no meu ministério todo mundo canta, todo mundo prega, todo mundo louva, todo mundo adora e eu não. Calma.
Se Deus colocou uma mensagem em seu coração, Deus colocou um louvor, uma adoração nos seus lábios, espere. Mas se Deus falou vai e leva a mensagem, não importa. Não importa. Se ela vem carregada de palavras bonitas, se ela vem carregada de erros, Eliana, eu não sei falar direito. Leve a mensagem. Você carrega uma grande mensagem. Eliana, eu não sei pregar, eu não sei falar. Você carrega uma mensagem. Pare de ser dependente de mensagens bonitas, de palavras bonitas, de rosto bonito, de roupa bonita. Para com isso. Para com esse negócio. Você carrega uma mensagem não é pelaquilo que você veste. Você carrega uma mensagem não é pelaquilo que você fala. Você carrega uma mensagem não é pela oratória bonita. Você carrega uma mensagem não é pelo tamanho do seu cabelo, não é pelo tamanho da sua saia, não é pela sua gravata. Você carrega uma mensagem pelaquilo que Deus escolheu. Você carrega uma mensagem, porque você é um mensageiro do Senhor, é um mensageiro do Espírito Santo de Deus. É claro que nós não vamos ser hipócritas, que nós não podemos sair por aí falando qualquer coisa, porque nós somos representantes de Cristo. É claro que nós não podemos sair por aí postando qualquer coisa, nós somos representantes de Cristo. É claro que nós não podemos por aí profetizando qualquer coisa, nós somos mensageiros de Cristo. Mas, se Deus te deu uma mensagem, pregue a mensagem. Fale daquilo que Deus mandou você falar. Se o Senhor mandou dizer que Ele está voltando, então fale que Ele está voltando. Eliana, mas eu não sei falar. É do seu jeito. Mas eu não sei pregar. É do teu jeito. Porque eu não sei falar a palavra bonita. É do teu jeito, mas foi desse jeito que Deus te escolheu. Porque eu sou muito lerdo, mas foi assim que Deus te escolheu. É dessa forma. Mas é porque se eu falar assim, o que é que vão falar? Não importa o que é que vão falar. Você está fazendo aquilo que Deus mandou? Então continua, permaneça. O que nós não podemos fazer é voltar atrás daquilo que Deus nos enviou para fazer. Não dá para voltar atrás. Seja o verdadeiro mensageiro, o mensageiro que vai levar a palavra, o mensageiro que vai falar de Cristo, o mensageiro que vai alcançar almas, alcançar vidas e transformar verdadeiramente a vida daqueles que não conhecem a Cristo. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Eu não sei qual foi a mensagem que Deus colocou no teu coração. Eliana, Deus colocou uma mensagem no meu coração de restauração, mas Deus ainda não restaurou o meu casamento. Pregue a mensagem. Fale de restauração. Eliana, mas eu ainda não vivi a restauração de fato. Você não precisa ter o seu casamento restaurado para você falar de restauração. Você está falando de Deus. Você está falando de Cristo. E não da tua vida. Porque Deus não fez ainda, mas Deus já colocou a mensagem no teu coração. É porque Deus ainda vai fazer. É porque Deus colocou a mensagem para mim de cura, mas eu ainda não fui curado. Mas a mensagem já está no teu coração de cura. Então, pregue a cura do Senhor. Pregue a cura, o testemunho vai vir acompanhado logo em seguida da mensagem. Quando eu comecei a falar de restauração, Deus ainda não tinha restaurado o meu casamento, Deus ainda não tinha restaurado a minha vida. Mas Deus colocou uma mensagem no meu coração de falar que Ele ia restaurar vidas, Ele ia restaurar casamentos, Ele ia restaurar pessoas. E assim eu fui falando de Cristo. Assim eu fui falando, olha, Deus vai restaurar, Deus vai mudar, Deus vai transformar. Enquanto eu falava daquilo que o Senhor ia fazer sobre a minha vida, Deus foi fazendo na minha vida. Eu fui falando de restauração e Deus foi restaurando a minha vida. Eu fui falando de transformação e Deus foi transformando a minha vida logo em seguida. Então não espere ter o testemunho de fato concretizado para você falar da restauração de vidas, de pessoas. Não espere, você não precisa esperar. Você não precisa fazer curso daquilo, curso disso, eu vou fazer curso de oratório, vou fazer isso, fazer aquilo. Você não precisa. Você não precisa, para começar a falar de Jesus, você não precisa ter a sua vida toda 100% para falar de Jesus. Você não precisa. À medida que nós vamos falando dele, ele vai transformando as nossas vidas. À medida que nós vamos falando de cura, Deus vai nos curando. Curando a nossa alma, curando a nossa mente, curando o nosso coração. À medida que nós vamos falando sobre transformação de água para o vinho, Deus vai transformando a nossa vida, da água para o vinho de fato. Deus vai mudando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Espero que essa mensagem tenha alcançado a tua vida e te ensinado que você carrega uma mensagem.
Não importa aonde você esteja, você carrega uma mensagem. Então, seja portador dessa mensagem, tá bom? Até o próximo vídeo.